possuía uma profunda comunhão com Deus. Isso aqui é a primeira característica desse camarada. Só conhecemos realmente alguém quando temos uma profunda comunhão com a pessoa. E olha o que Paulo mostra e fala, quando ele lá em 2 Timóteo 1,12, ele vai dizer: por cuja causa padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, isso é, eu conheço quem eu creio. Eu tenho relacionamento, eu tenho intimidade, eu tenho comunhão profunda com Deus. A questão não é simplesmente saber que essa é uma característica do apóstolo Paulo, a sua comunhão profunda com Deus. Mas é importante a gente saber os elementos que produziram essa comunhão profunda para a gente imitar. Porque apenas eu dizer que o apóstolo Paulo tem uma comunhão profunda com Deus, não é suficiente. Mas o segredo é: quais são os elementos que produziram essa comunhão profunda e que é acessível a qualquer um de nós? E eu gosto sempre de lembrar, porque tem sempre gente nova na igreja. Quando você ouvir algum pregador ou me ouvir falar de elementos, elementos fazem parte de um todo. São os componentes de um todo. Então, você não adianta querer usar um elemento. Não vai funcionar. Por isso que eu gosto de usar essa expressão. Elementos que vão compor, que vão construir um profundo relacionamento com Deus. Não é apenas você pegar um elemento. Não funciona. Por isso que eu gosto de usar essa palavra. Para que você tenha a ideia que não adianta você pensar que vai usar uma coisa e isso vai produzir relacionamento profundo com Deus. Então vamos aos elementos da construção do apóstolo Paulo desse relacionamento profundo com Deus. O primeiro elemento que eu vou falar é que Paulo buscava conhecimento com o intelecto, tanto leitura de livros como na palavra. Quando ele diz em 2 Timóteo 4,13, tu quando vieres, passa em Troade, na casa de Carpo, traga a minha capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Então Paulo está dizendo que ele era um camarada que continuamente ele estudava, ele pesquisava, não é? Ele meditava, porque Bíblia não é para ler, é para meditar. Meditar é pensar, inferir, analisar. É usar o raciocínio mental para fazer reflexão. Então, aqui está o primeiro elemento. Como é que a gente vai ter profundo relacionamento com Deus se você não conhece Deus? E a maneira para você conhecer Deus é a sua palavra. Como é que você quer conhecer Deus se você não quer conhecer a palavra? E para você buscar esse conhecimento, intelecto, com a mente humana. Segundo elemento, oração, a chave da intimidade. Quando o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, Paulo nunca mandou ninguém fazer algo que ele não fazia. Daqui a pouco eu mostro isso. Ele era um cara de oração contínua. Porque tem crente, rapaz, nós criamos uns mitos e umas ideias que parece que Deus só responde a oração se você dobrar o joelho, botar a cara no chão ainda. Porque se eu não dobrar o joelho e não botar a cara no chão, Deus não fala comigo. Claro, se você tem a oportunidade de botar teu joelho no chão e botar a cara no chão, faça. Mas muitas vezes não. Você pode estar dentro do Uber, dentro do ônibus, dentro do trem. E você está aqui na mente, orando, falando com Deus o tempo todo. Isso é um treinamento que você tem que fazer. Os crentes, exemplo hipotético, mora na Penha, trabalha no centro, vai numa van, entra na van, vai levar 1h20 para chegar onde ele tem que chegar no centro da cidade, porque a Avenida Brasil está cheia, aí ele, 1h20. Engarrafamento, hein? Engarrafamento. E um acidente lá do outro lado.
Aí começa uma conversa de duas pessoas na van, brasileiro se intromete na conversa de todo mundo. Aí ele começa a participar de uma conversa que não foi nem chamado. Aí vira uma comunidade na van. Aí só a conversa velha do cara passa 1h20 dentro de uma van e nenhum minuto ele bota o pensamento dele para orar. A oração é a chave da intimidade, meu irmão. Eu tenho dito e você já sabe, não precisa nenhum teólogo vir aqui explicar. Deus tem N maneiras para falar com você. E você só tem uma maneira para falar com Ele. Deus pode falar com você através, primeiro, o que Ele mais fala, da sua palavra. O Espírito Santo falando ao teu espírito, à tua alma, ao teu ser. Revelações de Deus. Visões de Deus, ações de Deus. Deus tem N maneiras para falar com você, mas você só tem uma maneira para falar com Ele. Um outro elemento que fazia com que esse homem tivesse um profundo relacionamento com Deus, experiências espirituais no seu dia a dia. Aí eu pergunto ao irmão, como é que você vai ter experiências espirituais no seu dia a dia se você não fala de Jesus? Se você não ora e se você não lê a Bíblia. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,11. Tribulações e perseguições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Está falando de experiência. Em Antioquia da Pisídia ele foi jogado para fora da cidade. Em Icônio ele correu para não ser morto. Em Listra foi apedrejado. E depois ele volta e prega o evangelho nessas cidades todas e deixa a igreja. Ele tinha experiência com Deus, gente. Por que nós estamos fazendo esse projeto um por um? Para quê? Eu estou orando a Deus, pedindo a Deus, dá experiências a teu povo. Não é só experiência de finança, de porta aberta de emprego, de dinheiro. Dá experiências ao teu povo. Alguém ser salvo pela tua pregação. Alguém ser curado porque você orou. Uma família ser restaurada porque você intercedeu por ela. Isso cria experiência espiritual na tua vida que vai produzir comunhão e intimidade com Deus. Porque a Bíblia fala, tem um livro, o livro de Juízes. Uma geração que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele fizera a Israel. Uma geração sem experiência com Deus. Passaram anos e anos num ciclo, de maneira cíclica. Pecado, servidão, clamor e salvação. Pecado, servidão, clamor e salvação. Esse ciclo, cíclico. Viviam dominado 40 anos por um, dominado 20 anos por outro, dominado 8 anos por outro. Aí choravam, se arrependiam, clamavam a Deus, davam escape, daqui a pouco estavam fazendo tudo de novo, porque não tinha experiência com Deus. Não tem, irmão, algo fenomenal para você ter uma profunda comunhão com Deus? Estou mostrando aqui uma outra coisa que está ligada, que produz uma profunda comunhão com Deus, praticar o Evangelho. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu pratico o Evangelho. Evangelho não é para ser falado, é para ser praticado. Uma outra coisa que vai produzir profunda comunhão com Deus, obediência. O mais importante princípio da Bíblia que eu tenho pregado aqui, preguei numa Santa Ceia. A obediência. Em Atos 16, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: e passando pela província da Frígia e da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito de pregar o Evangelho. Chegando a Mísia, intentamos ir para Bitínia, mas o Espírito de Cristo nos proibiu. De Mísia, descemos até Troade. E de noite... Ai, tosse. Me engasguei. E de noite, ele tem uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele queria ir à Ásia, e Deus queria que ele pregasse na Europa. Aí diz lá o texto, imediatamente ele partiu para Macedônia. Obediência.
Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. E agora, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que há de me acontecer, a não ser o que o Espírito me revela. Prisões e tribulações. Tem crente que pensa que vai ter só revelação para boa. Olha, vai para o Piauí que eu vou abrir a porta para você lá. Vai para o Rio Grande do Sul que vai te prosperar. Aí se algum irmão diz assim, irmão, tem uma revelação para você, Deus mandou você ir para o Paraná, mas o pau vai cantar no teu nome. Está amarrado, Satanás. Ah, diabo! Aqui Paulo, irmão! Obedecia! Hã? Não precisava nem falar, mas é um cara que tinha fé em Deus, por cuja causa padeço. Não é por cuja causa eu sou vitorioso. 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço. E não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele tinha fé em Deus. A fé vai produzir, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus, então vai produzir intimidade com Deus. E aí também o que vai acontecer, meu irmão? É que esse camarada tinha revelações extraordinárias. Agora, entenda isso aqui, irmão. Quanto maior o grau da intimidade, maior é o nível da revelação. Quanto maior for o grau da intimidade, maior será o nível da revelação. Ele vai dizer em 2 Coríntios 12:7, o espinho na carne, para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Você quer revelações extraordinárias? Intimidade com Deus. Aqui está. A primeira característica desse homem para ser imitada por qualquer um aqui. A profunda comunhão com Deus e os elementos. Número 2. Uma outra característica desse camarada. Não abre mão da verdade do Evangelho. Não negocia. Em 2 Coríntios 2,4 ele fala dos falsificadores da palavra. Ele fala dos falsificadores da palavra. 2 Coríntios 2,17. 2 Coríntios 4,12 ele fala, eu não sou falsificador da palavra. Em Gálatas capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer assim, nem por uma hora eu me sujeitei aos legalistas para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Não vem aqui manchar o Evangelho com legalismo, que Paulo está dizendo. Aí ele vai dizer em Gálatas 1, 8 e 9, mesmo que eu ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já está posto, seja anatema, amaldiçoado. Nós estamos vendo uma era de falsificação do Evangelho, gente. Alerta. Um dos movimentos mais terríveis para mim é a hipergraça. Esse é um movimento perigoso. Fica tranquilo. Você já está justificado. Aí eu só faço uma perguntinha à turma da hipergraça. Quer dizer que a justiça de Deus hoje não pode ser quebrada. Então você está garantido. Então por que foi quebrada em Adão? Quer dizer que a justiça de Deus não valeu para Adão? Porque é você que decide, meu irmão. Não, pastor, ninguém perde a salvação. Ninguém perde, é mesmo? Não, tem lá na Bíblia, Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ninguém o arrebata da minha mão. Perfeito. O texto está perfeito. Um terceiro elemento não tem poder de tirar você da mão de Jesus, mas você pode. O texto não está falando em relação a você, está falando em relação ao poder de Jesus de te garantir. Mas você pode, porque você tem livre-arbítrio para tomar a decisão que você quiser. Meu amigo, hoje nós estamos vendo um tempo muito perigoso de uma falsificação do Evangelho. Né? O Evangelho reformado. Trouxe mais velho que minha bisavó. Eles inventam um nome novo para poder entrar com uma doutrina. Certo? Aí entra com doutrina de predestinação.
Ah, mas não tem predestinação na Bíblia? Claro que tem. Eu não vou entrar aqui em questões doutrinárias. Tem predestinação na Bíblia? Claro. Predestinar é determinar o futuro. Deus determinou o futuro da igreja, o futuro de Israel e o futuro dos ímpios. Predestinação na Bíblia sempre você vai encontrar no plural. Nunca você vai encontrar no singular. Por quê? Está falando da igreja. Você está na igreja? Está predestinado ao céu. Você vive no pecado? Está predestinado ao inferno. Israel está predestinado a reconhecer Jesus como Senhor. É predestinação na Bíblia. Aqui, só com isso aqui está encerrado o assunto. Agora, predestinação fatalista, que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno, então como é que a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia? Ué, como é que é isso? E se você for para a hipergraça, uma graça sem graça, Tito 2,11 diz, a graça de Deus se há manifestado, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às cobiças mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a falsificação do Evangelho. Porque está lá também, Paulo escreve em 1 Timóteo 4,1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Doutrinas de demônios, teologia deturpada. Espíritos enganadores, similitudes com o poder do Evangelho. Cura, profecia, visão. Meu filho. Terceira característica desse homem de Deus fenomenal. Eu gosto desse negócio aqui. Vocês já ouviram falar muitas vezes. Esse camarada sabia viver em qualquer situação. Qualquer situação. Ele vai falar em Filipenses 4, 11 e 12. Eu aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Agora, separa. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu sei viver de maneira abatida, passando fome e padecendo. Sabe o que essas três coisas produzem? Desânimo, angústia, baixa estima, revolta, complexo de inferioridade, rejeição. Eu sei viver abatido emocionalmente. Eu sei viver passando fome e necessidade. Eu sei viver com enfermidade, padecendo. Agora, eu também sei viver com fartura e abundância. Sabe o que produz fartura e abundância? Autossuficiência soberba. O camarada não tem nada, é santo, ora, jejua, vem para a igreja. Começa a ter alguma coisa, meu irmão, parece que entra o Satanás. Já não quer orar, fica de nariz empinado, já só nega dízimo, só nega oferta, já começa a esculhambação. Aqui a Paulo está dizendo, olha, eu sei porque ele sabe. Eu sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira, eu estou instruído. Eu sei, eu tenho a experiência. E eu tenho o conhecimento para viver nesses dois extremos. E porque ele sabia viver tanto abatido, passando fome e padecendo, e ele também sabia viver onde havia fartura, sobreabundância. O versículo 13 responde, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que os crentes isolam o versículo 13. Ele acha que o 13 está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer a miséria, eu posso vencer a escassez, eu posso vencer a fome. Não, você pode passar por isso. É o contrário o texto. Você pode passar por isso e não vai negar a sua fé. Você pode passar por isso e isso não vai te destruir.
Seja fome ou seja fartura, seja abundância ou seja escassez, a minha fé não é abalada. O meu relacionamento com Deus não muda. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Deus está comigo, eu aprendi a viver nessas circunstâncias. Número 4. A quarta característica desse camarada, que serve para todos nós. Ele sabia fazer amigos. Ele sabia construir relacionamentos. 2 Coríntios 8:23 para Tito, meu companheiro e cooperador. Só para Epafrodito, não fala muito desse cara. Mas olha o nível de relacionamento de Paulo com ele. Só para ele Paulo fala isso em Filipenses 2:25. Meu irmão, companheiro e cooperador. Essas três coisas só para Epafrodito. Depois você chega em Romanos capítulo 16, tem uma lista de uns 27 cooperadores de Paulo. Viagem missionária, Paulo e Barnabé. Brigou com Barnabé por causa de um cara, um cabuloso. Barnabé para um lado, Paulo para outro, chama Silas. Não andava sozinho. Não andava sozinho, viu, filho? Não andava sozinho. As cartas de apóstolo Paulo para igrejas. Mas tem cartas pessoais. Timóteo, Tito e Filemão. Isso para mostrar que ele era um cara de relacionamentos. Como é que você é igreja? Igreja é corpo. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. Como é que você quer viver isolado? E como é, irmão, que você também quer isolar outros irmãos e viver no seu clubinho? A irmã já gemeu ali. Meu Deus. Fala, senhor, está falando. Aqui não entra, nós somos da Assembleia de Deus da Penha. Os saudosistas aqui. Nós somos da Assembleia de Deus da Penha. Não, você não, você é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Você pertenceu numa dimensão de tempo do propósito de Deus à Assembleia de Deus da Penha. E graças a Deus por isso. Mas agora você está numa nova dimensão. Aí tem um clubinho dos meus amigos, que ninguém entra. Não pode entrar ninguém. Meu irmão, como é que é esse negócio? Uma igreja grande como essa. Se você isolar outros que chegam. E vocês vão ver que aqui nós vamos mudar a maneira de receber visitantes. Vai começar hoje à noite. Nós vamos mudar a maneira. Já começou nas filiais e vai começar aqui na igreja sede. A maneira de receber visitantes. A maneira de receber novos membros. Uma vez por mês. Eu faço um café, apresento os departamentos da igreja para eles e depois são recebidos aqui na frente para você ver quem são. Aí eu recebo aqui os novos membros, aí ele senta do teu lado, que você é membro antigo. É um anjo invisível que sentou aqui do meu lado. Eu não sei quem é, não é? Tudo bem, meu irmão? Você agora é daqui? Meu nome é Joana, minha irmã. Aí uma irmã fala com uma irmã para não evitar. Hoje nós estamos com muitos problemas. Então, para evitar qualquer problema, de qualquer intenção deturpada, né? Se uma irmã falar com a outra, minha irmã, como é que é o seu nome mesmo, hein? Meu nome é fulano. Fala, conte comigo, eu sento aqui nessa região. Porque os crentes são regionais na igreja. Tem o pessoal da Além Jordão e do Aquém Jordão. Mas isso é normal, não é? O ser humano, ele é acomodação e se acostuma. Você pode me achar por aqui. Eu sempre sento por aqui. Não custa fazer isso, irmão. Não, o pastor, aí tem que ter um grupo seleto da igreja. Os faz tudo da igreja. Os faz tudo. É um grupinho que faz, os outros não, confortavelmente sentados na sua cadeira, alisadores de banco. Não estamos precisando de alisador de banco. Alisadores de cadeira hoje.
confortavelmente, não me perturbe, eu dou dízimo, eu dou oferta, não vivo no pecado e está bom. Que vida cristã medíocre. Igreja só é igreja, porque estão interligados. A Paulo. Aqui. O cara que tinha intimidade com Deus, minha gente. O cara tinha relacionamento, sentia que precisava de outros. O que é que diz Provérbios 18:1? Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E o que é que diz o versículo 24? O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, amigos mais chegados do que irmão. O que é que diz Eclesiastes 4, 9 e 10? É melhor serem dois do que um, porque terá a melhor paga do seu trabalho. Porque caindo, o outro o ajuda. Mas aí daquele que estiver só caindo, quem o ajudará? Ninguém foi me visitar, pastor. Eu fiquei internado 3 meses no hospital. Fiquei 6 meses em casa. Ninguém foi me visitar. Tem 2 perguntas para fazer para você. Primeiro, quem você visitou quando tinha saúde? Vou poder calar a primeira. A segunda, quem são seus amigos? Ninguém sentiu falta de você? Não tem relacionamento com ninguém? Essas 2 perguntas. Uma vez aqui um veio se queixar comigo. Pastor, não me leva a mal, veio fazendo beijinho, tremendo o lábio. Fiquei internado 3 meses. Fiquei 6 meses, não recebi a visita de nenhum pastor, de ninguém, não sei o que. Deixei ele falar, desembuchar, derramou lágrima e tal. Depois que ele derramou a lágrima, já curou emocionalmente, agora segura aqui o azeite do pastor. E crente de muito tempo aqui. Você é crente há quantos anos daqui? Aproximadamente 18 anos. Quem você visitou em 18 anos? Acabou a conversa, acabou o beicinho, acabou o choro, vamos deixar de hipocrisia. Nunca visitou ninguém, e agora está reclamando que ninguém vai te visitar. Irmão, lei de semeadura, my brother. Quem são seus amigos? Com quem você relaciona? Com quem você dá paz do Senhor? Não é para levar para a tua casa não, meu irmão. Quem você não conhece? Depois de muito tempo você pode até levar. Faz igual a sunamita. Eliseu passava todo dia na porta dela. Ela disse assim, tenho visto que esse santo homem de Deus que passa aqui por nós, esse cara aí é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para quando ele passar aqui, a gente colocar ele. Só para você ter a ideia da história. 5. Isso aqui é importante que eu vou te falar. Ele possuía uma maneira especial de encarar a adversidade. Rapaz, esse cara tinha uma maneira de encarar a adversidade incrível. Paulo, ele não olhava para o momento da adversidade, mas para o resultado. Nossa, se a gente conseguir ver isso. Olha o que Paulo diz em Romanos 5,3. Porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o que ele estava vendo. Esperança é a confiante perseverança no futuro. Olha o que a tribulação produz. Paciência, experiência e esperança. Então ele viu o resultado. Paulo não olhava para o momento que o couro estava comendo o lombo dele. Ele olhava para o resultado. Paulo, quando ele observava a tribulação e a adversidade que ele passava, ele via o que tinha mais valor e menos valor para ele. É por isso que ele escreve em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompe, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha como é que ele olhava a tribulação. Primeiro é leve e momentânea. Paulo falando de leve e momentânea tribulação. O cara foi apedrejado, tomou 196 chibatadas dos judeus, tomou varada, passou naufrágio. Ele diz que é leve e momentânea, mas ele vai dar o que tem mais valor e menos valor. Eu não dou valor para essas coisas aparentes e passageiras. Eu dou valor para aquilo que produz peso de glória e para as coisas eternas. O apóstolo Paulo, ele tinha uma maneira de ver a tribulação e a adversidade. Ele reconhecia que elas tinham limites.
Olha o que é que Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele está colocando limite. Tribulação até o limite máximo anterior à angústia. Posso ver atribulado, viver angustiado, não. Posso ficar sem entender nada do que está acontecendo na minha vida. Desanimado, não. Posso ser perseguido. Desamparado, não. Posso estar abatido, mas destruído, não. Ele sabia dos limites da adversidade. E Paulo também, em relação à adversidade, ele reconhecia que a adversidade era aprimoramento, fortalecimento espiritual. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 12, e que ele vai falar uma coisa interessante, que ele vem a partir do versículo 7, falando do espinho na carne, aí o Senhor diz para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Rapaz, o cara aprendia rápido demais. Aí Paulo vai responder ao Senhor, de muita boa vontade eu me alegrarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo, porque sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Por favor, não confunda e não deturpe o texto. Ele não está dizendo quando ele é fraco na fé, que ele é forte. Irmão, quando você se sentir assim meio fraco na fé, é nessa hora que você é forte. Isso é mentira, teologia deturpada. Quando eu sou fraco, isso é quando eu estou sendo moído pela luta, pela necessidade, pela angústia, pela perseguição, pelo sofrimento. Por causa do Evangelho, por causa da minha fé, é nessa hora que o poder de Deus está se aperfeiçoando em mim. Ah, se a gente conseguisse ver desse jeito que esse cara vê a tribulação e a adversidade, você ia ter uma qualidade de vida cristã e de vida humana muito melhor. Se esta é a característica dele, para a gente imitar. Ele não abria mão dos seus objetivos. Ele era focado no seu propósito. Quando Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa eu faço, e é que... esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu gosto desse negócio. Uma coisa eu faço, não é o Espírito Santo que faz, não é Deus que faz, não é anjo que faz. Eu decido fazer, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir. Pode levantar barreira, pode vir capeta, pode vir luta, nada vai impedir o meu propósito. Gente desiste fácil. Ai, pastor, eu não sei mais. Ai, meu Senhor. Tanta luta, a dificuldade. Não sei mais o que eu faço. Vou desistir. Vou voltar para a minha terra. Saiu de lá com a mão na frente e vai voltar com as duas. Desculpa a expressão. Só porque está atravessando uma luta. Ele acha que a luta é sinal para ele voltar ou para ele desistir. Não. A luta e a adversidade é um sinal que você está na rota certa. Meu irmão, quem tem propósito na vida, aprende uma coisa pelo amor do Senhor Jesus, meu amado queridinho de Jesus. Quem tem propósito na vida tem que ter uma predisposição para enfrentar a adversidade. Você tem propósito na vida? Vai levantar capeta. Vai levantar gente da tua família. E muitas vezes dentro da tua casa. Vai levantar irmão. Tudo para fazer você desistir. Tudo para fazer você dar passo para trás. Tudo para fazer... Aí o que Paulo aqui, meu irmão, eu faço, eu realizo. E quando ele usa essa palavra, avançando para as coisas que estão diante de mim, a ideia dele é um corredor. A ideia dele é alguém que está numa corrida. Violento esforço para frente. Qualquer corredor faz um violento esforço para frente. Qualquer nível de corrida. Não é? Então a ideia dele é isso aqui. Ó, um violento esforço para frente. Por quê? Porque tem coisa contrária.
Porque eu tenho que atingir um alvo, um objetivo. Uma outra característica do apóstolo Paulo é que ele era um camarada cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Em Atos 13:52, em Antioquia da Pisídia, quando botaram ele para fora da cidade, diz lá, no versículo 52 do capítulo 13 de Atos. E os apóstolos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, rapaz, esse negócio que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, na física vale para o mundo espiritual. Você está cheio do Espírito Santo, não tem vaga para angústia. Não tem vaga para desânimo. Não tem vaga para vingança. Você está cheio do Espírito Santo. Sacudiu o pó. Essa raça, não leva nem o pó dessa raça de cambada de miserável que está aqui. Não vou nem levar o pó. Sai, vamos embora. Aleluia! Aqui na Bíblia, irmão, Atos 13:52, cheio do Espírito Santo. Ele era tão cheio do Espírito Santo que em Atos 19, quando ele chega em Éfeso, ele põe a mão sobre os irmãos e os irmãos recebem o Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer uma coisa que eu vou aproveitar, vou até beber um pouco d'água, porque vai sobrar para alguém aqui. Beber um pouquinho d'água, até para a garganta não falhar. Quando Paulo diz em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí agora eu quero chamar a atenção de pais. Tem bebida na tua geladeira, meu irmão? Teu filho está vendo. Não, pastor, eu não sou dominado por bebida. Eu não sou dominado por bebida. De vez em quando eu tomo aqui diz o irmão, uma cervejinha. De vez em quando eu tomo um vinho, papapá, e tem garoto, e tem criança vendo. Você não sabe a loucura que você está fazendo. Seus filhos estão vendo. E você, pai, que é o modelo, porque você é a autoridade da sua casa, você é a referência. Na sua casa é o homem. É a referência maior. Você é viciado em futebol. É fanático por quem? Pelo Flamengo? Pelo Vasco? Pelo Fluminense? Pelo Botafogo? Será que por porcaria você que está me assistindo? Você é fanático? Está produzindo um guri fanático. Para amanhã faltar culto para ir para o estádio. Para ficar emocionalmente abalado quando o time perde. Igual um menino que o pessoal brinca na rede social, né? Um menino que tem uma deficiência e que ele chora quando o time dele perde. Perdeu de novo! Perdeu de novo! Perdeu de novo! Olha aí, perdeu! Você começa a botar um ídolo no coração do teu filho, de uma porcaria que é viciante. Assistir um jogo, qual é o problema assistir um jogo? Eu também assisto. Nada demais, o problema não é assistir um jogo, meu irmão. O problema é eu construir um ídolo aqui dentro. Aqui é que está o problema. E não vem para cá que eu não sou idiota. É igual o pecador que é fumante inventado. A hora que eu quiser eu paro. A hora que eu quiser eu paro. 40 anos, a hora que eu quiser eu paro. E depois, como você é exemplo, até que você via um jogo, e tal, torcia para o time, mas nada com tanta ênfase. Mas você está construindo numa criança que amanhã vai ser um fanático, porque viu o pai, e multiplicou o que viu. Viu o pai e multiplicou o que viu. Sabe o que os pais fazem hoje? Começa a impregnar no filho, estou falando de pais crentes, o time de futebol que ele torce. O cara é fluminense, o garoto é fluminense também. Por quê, hein? Por que será, hein? O pai é flamenguista, o garotinho também é flamenguista. Por que será? Por quê? Aqui em casa não tem não. Aqui em casa não entra não, meu irmão. Aqui em casa é meu time de coração, tem que ser meu time.
Ele não está nem percebendo a construção de ídolo que ele está fazendo no coração de uma criança. Seria bom teu filho imitasse você em oração. Seria bom teu filho imitasse você em leitura da palavra. Seria bom teu filho imitar que você é um crente assíduo e não fique em casa porque o teu time está participando de uma final ou semifinal de futebol e aí está na hora do culto, mas você está aqui na casa do Senhor dizendo para ele, isso aqui vale mais. Vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Meu irmão. Você quer que seu filho seja cheio do Espírito Santo e a tua geladeira cheia de bebida? Você quer que seu filho cheio do Espírito Santo e você viciado em futebol? E ainda tem outra, que eu fiquei, me falaram, eu fiquei surpreso. Agora tem uns crentes aí. E olha a coisa diabólica. Eu estava vendo um jogo de futebol e vi a propaganda. Profetiza aí. Cara, usando o termo da Bíblia. Profetiza aí para fazer jogo. E crente viciadinho. Quantos laterais vai ter no jogo? Quantas defesas o goleiro vai fazer? Quem vai ser expulso? Crente jogando viciado. Mas você está ficando louco? Jogando seu dinheiro naquilo que não tem valor nenhum. Construindo um dos vícios mais terríveis é o vício do jogo. E aí, meu irmãozão? O que é que a gente quer? E vale para você, minha irmã. Desculpa. Tua filha vê você falando mal de todo mundo, tu acha que tua filha vai ser o quê? Uma linguaruda. Na igreja, pega. Igreja só tem gente falsa. Adolescente fala isso. Na igreja, por quê? Porque a mãe fala isso dentro de casa. Na igreja só tem gente falsa. Não, ela que é falsa. Eu aprendi, eu sou psicólogo, não comi merenda na universidade, que o ser humano faz uma transferência daquilo que ele é para outro. Freud explica. É uma das teorias da construção de Freud. O ser humano faz projeção, o ser humano faz transferência. Falsa, falsa, falsa. Porque dói você dizer que você é falsa, então você diz que a outra é falsa. Entendeu? Você está fazendo gente falsa, gente falsa. Isso é cheio de gente falsa. A irmã, tudo bem, querida. Sai, falsa. Por quê? Porque ela é falsa na hora de dar o beijinho e dizer tudo bem. Então ela acha que a outra também é falsa. Né? Oi, irmã, como é que tá? Quanto tempo? Ai, tudo bem? Sai, falsa. Porque é a maneira que você pensa acerca de si. E você pensa que a outra pensa o que você pensa. E a outra não pensa o que você pensa. É igual os espias, lá em Números capítulo 13. Quando chega lá para dar o relatório. Éramos como os gafanhotos diante deles, éramos como gafanhotos aos seus olhos. Eles falaram do que os outros podiam pensar deles. A gente olhando para nós em relação a eles não somos nada. Eles olhando para nós também diziam que não eram nada. Não diziam, não falaram nada. Eles é que pensavam errado. Senhor da glória. Já vou terminar, aguenta firme aí. Uma outra coisa do apóstolo Paulo. Ele era um adorador por excelência. Incrível, não é? O homem da teologia, o homem da profundidade teológica é um adorador. Você pega a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é um dos mais profundos compêndios teológicos da Bíblia. A justiça de Deus através da fé. Para mim, a carta aos Romanos e a carta aos Hebreus são livros de profundidade teológica. Aí você pega a carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele vem falando da justiça de Deus. Vem falando de Israel, o privilégio dos judeus. Capítulo 4, Abraão justificado pela fé. Capítulo 5, nós somos justificados pela fé. Capítulo 6,
A graça não nos deixa no pecado. Capítulo 7 de Romanos, a guerra da carne com o Espírito. Capítulo 8, a nova vida debaixo da graça. Capítulo 9, a tristeza de Paulo pela incredulidade de Israel. Vai lá, está discorrendo. Capítulo 10, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Capítulo 11, o futuro de Israel. Aí parece que Paulo diz assim, para tudo aí, para. Teologia profunda. Aí dá uma parada no versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis são os teus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para depois lhe ser recompensado? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Adoração. Um adorador. Aí você vai em Atos capítulo 16, versículo 22 e 23. Injustamente os caras têm roupa rasgada em praça pública, toma varada. Entrega ao carcereiro, cárcere inferior, não tem luz do sol. Amarra os pés ao tronco, fezes e urina do prisioneiro se mistura com ele. Lugar nojento. Aí diz o texto, no versículo 25, que à meia-noite Paulo e Silas cantavam e os outros presos escutavam. Olha como é que uma pessoa que tem relacionamento profundo com Deus interfere nas circunstâncias. Não tem um diálogo lá na prisão. Tá vivo, Paulo? Tô. Que furada tu me botou, hein? Pra que eu fui te seguir, hein, cara? Você veio porque quis, hein? Não me culpa agora, não. Não teve esse diálogo. Vamos orar? Vamos. Vamos cantar um hino? Vamos cantar. Deus disse, não é possível. Não é possível. No estado de injustiça, de dor, vou abalar, vou mudar isso. Deus envia um terremoto e muda a circunstância. É o que Deus faz com o adorador. Muitas vezes no meio dessa crise, no meio dessa adversidade, dessa luta do teu casamento, da tua família, nessa escassez financeira, uma doença incurável, no meio disso, você abre a tua boca e começa a adorar o Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor sobre tudo, e de repente, porque Deus busca verdadeiros adoradores, Deus envia uma resposta, um milagre, um sobrenatural. Ei, nessa manhã você já abriu a tua boca para adorar esse Deus tremendo, maravilhoso, incomparável. Aleluia! Aleluia! Penúltima característica do apóstolo Paulo. Uma vida exemplar que desafia outros a imitá-lo. Uma vida exemplar que desafia outros a imitá-lo. É Paulo que diz em Filipenses 4:9: o que vistes, ouvistes, aprendestes e recebestes de mim, isso também fazei. Aqui a autoridade. O que você viu a minha vida, o que você ouviu de mim, o que você viu eu fazer, pode imitar. Por isso que tudo que Paulo fala, ele não fala teoricamente, ele é modelo. Quando ele fala de oração é porque ele orava. Quando ele fala de santificação, porque ele vive uma vida santa. Quando ele fala de relacionamento, porque ele construía relacionamento. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 3:8, vai dizer assim: vocês se lembram do meu trabalho e fadiga. Trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém. Não que eu não tivesse autoridade, mas para que eu servisse de exemplo. Nem de graça comi pão de homem algum. Paulo diz em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 8, nem de graça eu comi pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga. Trabalhando noite e dia para não ser pesado a ninguém. Não que eu não tivesse autoridade para pedir alguma coisa, mas eu não pedi
para que a minha vida fosse exemplo. Em 1 Tessalonicenses ele vai acrescentar uma outra coisa, no capítulo 2, versículo 9. Bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga. Trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém. E ainda anunciei o evangelho. Não precisa ser vagabundo para anunciar o evangelho. Ei, pastor, abandonei tudo. Eu tenho 3 crianças para criar, aleluia. Vim para o reino. Tem uma vassoura para ele aí? Tem uns carros para lavar? Tem uns banheiros? Estão enganados com a vida, meu irmão. Pensando que ministério é para vagabundo, que não quer nada na vida e vem para se escorar na igreja. Estão enganados. Estão enganados. Paulo era modelo em todas as áreas, na vida humana, na vida emocional e na vida espiritual. Para terminar, qual é o grande segredo para esse camarada romper na vida? Qual é o grande segredo para isso tudo que eu falei aqui? Um homem com profunda comunhão com Deus, um homem que não abre mão da verdade do evangelho, um homem que sabe viver em qualquer situação, um homem que sabe construir relacionamentos, um homem que tem uma maneira diferenciada de ver a adversidade, que não abre mão de seus objetivos, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tem uma vida exemplar para outros imitá-lo, um adorador por excelência. Qual é o segredo desse camarada? O segredo está em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora eu estou no aguardo da coroa de justiça que o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. O que ele está dizendo? Não foi fácil. Evangelho da facilidade, meu irmão, cai fora. Não foi combate, teve luta, teve adversidade. Combati o bom combate. Mas o que me sustentou e me trouxe até aqui? A fé. O que vai me levar para o céu? A fé. O segredo desse camarada é a fé. Gálatas 3:22, é Paulo que escreve. As Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé, fosse dada aos crentes. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. É Paulo que diz em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Permanece. A fé. Está lá a fé. Mas o maior destes é o amor. Olha a trilogia que sustentava Paulo. Fé. É Paulo que escreve em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não é ouvir conto da carochinha. Como dizia o pastor José Santos, saudoso pastor. Meu filho, quando você não tiver nada para pregar, leia o Salmo 119 devagar. É um mensajão. Leia devagar. Eu digo para os pastores aqui, prega a palavra. Não fica preocupado em imitar ninguém, porque Deus dá a cada um aquilo que Ele quer dar. Não adianta, eu não vou imitar nunca. Primeiro que eu não tenho capacidade. Eu não vou imitar nunca Luiz Hermínio. Porque Deus não me chamou. Eu estava na Itália pregando com Luciano Subirá. Para mim, um dos mais profundos pregadores da Bíblia da atualidade. É o pastor Luciano Subirá. Para mim, é um dos mais profundos. Eu não gosto de dizer o mais, que esse negócio de o mais, a gente não conhece todo o Brasil, então eu boto ele assim. Luciano Subirá é um dos mais profundos pregadores da palavra. Aí teve um dia de tarde na conferência, estávamos discutindo uma mesa, eu, ele e mais 2 pastores, sobre hipergraça. Sobre uma vez salvo, salvo para sempre, estava na discussão. Aí, no meio da brincadeira, aí veio uma pergunta que não tinha nada a ver. Aí veio uma pergunta, a pastora era mediadora, disse, pastor, uma curiosidade aqui dos italianos. Como é que o senhor faz para guardar versículo da Bíblia? Eles estão impressionados como é que o senhor cita versículo. Aí eu disse, agora chegou a minha vez de dizer uma coisinha aqui. Eu disse, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor Luciano Subirá, ele cita muito, não cita tanto versículo quanto eu cito. Mas ele é muito mais profundo na Bíblia do que eu. A questão não é você citar versículo da Bíblia.
Porque isso é um treinamento que foi me feito com meu pai quando eu era garoto, que meu pai sentava comigo e me ensinava texto. Aí é uma história longa. Eu tenho mais de 58 anos guardando o texto da Bíblia. Então, treinei desde criança. Isso é um processo que existe chamado processo de lateralização. De 6 a 12 anos é a mente da criança, ela é aberta para o aprendizado. E uma criança que tem uma aptidão, seja qualquer, futebol, piano, violão, uma criança que tem uma aptidão e que é desenvolvida entre 6 e 12 anos, meu irmão, ela vai ter uma habilidade maior do que as outras. Isso é provado, isso é cientificamente. Então foi nesse período que foi desenvolvido em mim de guardar texto da Bíblia. Mas isso não me faz ser mais conhecedor. E o Subirá estava comigo. Aí eu falei, está aqui, para mim, um dos mais profundos pregadores e conhecedores da Bíblia. Eu não chego nem no pé dele. Ele não tem tanto texto. Então a coisa mais importante não é você guardar texto. É você ler, meditar, buscar conhecimento para crescer em fé. Essa que é a coisa mais importante da Bíblia, meu amado irmão. E é o apóstolo que em Romanos 1,17 diz que nele se descobre a verdadeira justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Creia, você tem um Deus poderoso, creia, Ele pode abrir porta que ninguém abre, creia, Ele é o Deus que tem uma salvação para você, creia, a sua palavra é a verdade, se submeta a ela, obedeça ao Senhor, creia, meu irmão, é a fé, creia. Esse é o segredo desse camarada, a fé me trouxe até aqui, e é a fé que vai me levar para a eternidade, creia. E para você crescer em fé, só com o poder da palavra do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus. De pé. Nós estamos lendo a última parte